Agora é a hora da verdade, eu vou te falar nesse vídeo, vou te mostrar nesse vídeo qual é o time brasileiro, Série A do Campeonato Brasileiro, que mais dá dinheiro quando é favorito e qual é aquele time que tu mais perderia dinheiro se tivesse apostado nele. Pessoal, é o seguinte, um estudo bastante extenso aqui de todos os times que jogaram a Série A de 2016 para cá, ou seja, eu analisei as últimas 5 temporadas, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, que terminou agora em 2021. Então foram os últimos 5 campeonatos brasileiros da Série A. Eu analisei todos os times que jogaram essas últimas 5 temporadas e vou trazer para vocês o resultado financeiro de acordo com as odds que eles tinham, se nós perderíamos ou ganharíamos dinheiro se tivesse apostado neles quando eles eram favoritos. Exatamente. Metodologia. Quem era o favorito? O time que tinha a odd mais baixa. Se um time tem a odd de 2,60 e outro de 2,80, o favorito era o time de 2,60. Esse é o critério do favoritismo. O mercado fixou o favoritismo. Perfeito? Qual foi a odd adotada para esse estudo? Eu não usei a odd de fechamento do mercado porque há discrepâncias muito grandes. Como é um mercado que alguns jogos têm pouca liquidez, isso poderia distorcer demais. Então eu usei aonde mais teve dinheiro correspondido, a média de dinheiro correspondido. Às vezes tem aquele mercado que foi de 1,60 a 1,40 no pré-live, mas ele teve ali a 1,52, a média do dinheiro indo para lá. Foi usado então aonde mais tinha dinheiro, que é o follow the money. Eu acho que inclusive deve ser a métrica mais correta a ser usada, perfeito? Então foi anotada essa odd toda vez que o time foi favorito e também de quebra. Eu vou trazer junto aqui quando ele foi favorito dentro de casa. Quando teve alguma discrepância entre o time jogando só em casa, eu vou mostrar para você. Se eu não falar nada aqui, é porque não teve alteração o time jogando em casa ou fora. O cálculo de rendimento foi feito sobre a stake, porque é mais fácil de todo mundo entender. O time era favorito, odd de 1,80, não venceu a partida, head de 100% da stake, venceu a partida, a gente coloca o lucro sobre aquela odd de 200%, 100%, e assim como todos vocês sabem. Então, galera, vamos para o vídeo. Antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que esse aqui é um vídeo que tem um potencial muito grande de hate, mas o hate não deve ser comigo. Eu estou te mostrando apenas dados, informação. Isso aqui não é uma opinião minha. Se tu for ficar brabo, é com o teu time. Vai reclamar lá pro presidente do teu time. Eu estou apenas te trazendo aqui uma informação bastante interessante e um tanto quanto curiosa. Então, vamos pro vídeo. Não, isso aí não pode. Só pode quando tiver 18 anos. Tá? Começando na 30ª colocação, nós tivemos 30 times que jogaram a Série A nesses 5 anos. E o último colocado, o time que mais nos daria prejuízo se nós tivéssemos apostado todas as vezes que ele foi o favorito, é ele, é o Cruzeiro. O Cruzeiro, foram 152 jogos analisados, porque ele não jogou a última competição. Ele teve 96 jogos sendo favorito, ou seja, ele é favorito em 63% das partidas que ele foi da Série A. Odd média dele 1,89 e ele venceu 40 dessas partidas, ou seja, 42% das partidas quando ele é favorito ele ganha. Ele teve uma bad run de 5 partidas seguidas sem vitória enquanto favorito e o rendimento dele seria de menos 2.256%, ou seja, lá se foram mais de 22 stakes fazendo back ao Cruzeiro quando o Cruzeiro foi favorito. E a diferença do Cruzeiro só em casa para o Cruzeiro fora em casa é irrelevante. Em penúltimo lugar nós temos aqui o Vitória da Bahia, exatamente 114 jogos pela Série A, 43 jogos como favorito, ou seja, apenas 38% das partidas do Vitória ele é favorito, com uma odd média de 2,12, apenas 14 greens. Apenas 14 greens no Vitória. 33% dos jogos quando ele é favorito ele vence. E nós teríamos uma bad run de apenas 2 jogos, bad run curtinha e um resultado negativo de 1.414%. A gente já acha aqui uma diferença grande do último colocado para o penúltimo Cruzeiro.
arrastou. Provavelmente do ano em que o Cruzeiro foi rebaixado, deve ter arrastado essa odd dele. E na antepenúltima colocação, para acabar com a flauta, nós temos quem? O Galo. O Galo forte, rival do Cruzeiro. Caramba, se não fosse o Vitória no meio ali, os dois grandes de Minas teriam ficado na lanterna. O Galo, 190 jogos, jogou todas as partidas dos últimos 5 anos da Série A, 120 jogos como favorito, 63%, a mesma porcentagem de favoritismo do seu rival Cruzeiro, 63%, mod médio de 1,80, uma odd mais baixa, 64 greens, 53% das partidas, quando o Galo é favorito, ele sai vencedor. E teríamos uma bad run de 3 jogos e um resultado final de menos 1.256% da stake. E aqui nós encontramos a primeira grande divergência do time jogando casa e fora e com o time jogando só em casa. O Galo jogando só em casa são 95 jogos, onde ele foi favorito em 90 deles. Teve apenas 5 jogos em casa que o Galo não foi favorito. Nesses jogos em casa, quanto favorito, ele tem uma odd média de 1,71. Ele venceu 53 partidas, ou seja, 59% das partidas quando o Galo é favorito em casa, ele vence. E isso teria nos retornado menos 311% da stake, ou seja, nós temos aqui quase 1000% de diferença entre o Galo casa e fora e o Galo só em casa. Então, se tu gosta de apostar no Galo quando favorito, é bom tu apostar mais quando ele joga em casa. Tu vai perder, mas pelo menos vai perder bem menos do que quando o Galo joga fora de casa. E na 27ª colocação nós temos o Atlético, agora o Atlético Goianiense, 76 partidas jogadas, 24 jogos como favorito, ou seja, 32% das suas partidas ele é favorito, uma odd média de 2,33, uma odd média alta, e apenas 6 greens. Apenas 6 greens em 2 temporadas inteiras, 25% dos jogos quando favorito ele ganha, uma bad run de 2 jogos e um resultado negativo pela quantidade pequena de jogos de menos 992%, um resultado pesado de head para o Atlético Goianiense. E empatado com o Atlético Goianiense nós temos o... Que, filho? Tá, pera aí, vamos lá. Coisas do home office, do home office. Então vamos lá, empatado com o Atlético Goianiense, a gente tem quem? O time para qual eu torço. O Grêmio, Grêmio, 190 jogos. O Grêmio jogou as 5 edições, 122 jogos como favorito. Até o momento, o Grêmio é o time que mais favorito foi, 64% das partidas do Grêmio. Ele é favorito e uma odd de 1,82. 65 partidas o Grêmio venceu, 53% delas o Grêmio vence. Quando favorito, teríamos uma bad run de 5 partidas no Grêmio. Uma bad run ruim de lidar e um resultado negativo de menos 992% sobre a stake. E o Grêmio é outro time que em casa apresenta uma distorção grande de resultado. O Grêmio em casa foram 95 jogos e ele foi também 90 partidas favorito. Apenas 5 partidas o Grêmio não foi favorito jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro. Também o Grêmio vive botando time reserva, né? Deve ter sido nesses jogos. 1,69 de odd, essa odd é interessante. O Grêmio ganhou 60% das partidas quando foi favorito dentro de casa e um resultado negativo de 221% da stake, ou seja, perderia menos se usasse o Grêmio somente em casa enquanto favorito. E na 25ª colocação vem outro grande time brasileiro, 190 partidas jogadas. O São Paulo, o São Paulo que foi favorito em 125 partidas, ou seja, em 66% das partidas, o São Paulo é favorito do Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Grêmio e com uma odd média de 1,91, uma odd bem maior, não, mas uma odd maior que a do Grêmio. E 63 greens, ou seja,
50% das partidas, quando São Paulo é favorito, ele vence. Uma bad run pesada, a maior bad run até o momento, e eu já te antecipo que é a maior bad run de todos o estudo. São 7 partidas seguidas como favorito, não vencendo. E um resultado final de menos 691%. 24ª colocação, Curitiba, 114 jogos, 39 partidas apenas como favorito, 34% dos jogos ele é favorito. A odd média do Curitiba, 2,12, uma odd acima de 2, e ele venceu 16 partidas. Apenas 16 partidas o Curitiba venceu enquanto favorito, e uma bad run de 3 jogos, o que nos retornaria uma porcentagem... Oi, filho. E o Curitiba nos retornaria menos 626% da stake. Depois do Curitiba nós temos o Avaí, aí na 23ª posição, 76 jogos, apenas 2 temporadas jogadas na Série A, 16 jogos apenas como favorito. O Avaí é um time pouco favorito, apenas 21% como favorito, odd de 2,44, uma odd alta, e o Avaí venceu apenas 4 jogos quando foi favorito. E 2 temporadas inteiras, em apenas 4 jogos, o Avaí foi vencedor enquanto favorito. Nós teríamos aqui uma bad run de apenas 2 jogos e um resultado negativo de menos 586% sobre a stake. Depois do Avaí nós chegamos na Chapecoense. Chapecoense 152 jogos, apenas uma temporada ele não jogou, 48 jogos como favorito, 32% das partidas a Chapecoense é a favorita com uma odd de 2,09. 2,09 é uma odd interessante. Venceu 21 partidas, ou seja, 44% das partidas que a Chapecoense é a favorita, ela vence. Uma bad run de 2 e um resultado negativo de menos 551%. Na 21ª colocação, o Sport também com 152 partidas, 55 partidas o Sport é favorito, ou seja, 36%, uma odd média de 2,03, e venceu 25 delas, ou seja, 45% das partidas. Quando ele é favorito, ele vence. Uma bad run de 2 e um resultado negativo de menos 515%. E na 20ª colocação nós temos o primeiro time carioca da lista aqui, o Fluminense, que jogou todas as edições do Brasileiro, 85 jogos como favorito, ou seja, em 45% dos jogos o Fluminense é favorito, com uma odd média de 2,07, 39 vitórias, ou seja, 46% das partidas enquanto favorito, ele vence. Bad run de 2 jogos e um rendimento de menos 401%. E na sequência nós já temos outro carioca, o Vascão. O Vascão, 152 jogos, ficou fora aí uma temporada, 52 jogos como favorito. O Vasco já olha, apenas 34% dos jogos o Vasco é favorito. Discrepância grande do Vasco pro Fluminense, hein, de favoritismo. A odd do Vasco, 2,13 na média, ele venceu 23 partidas enquanto favorito, que é 44% desses jogos. Bad run também de 2 e 393% de red. Na sequência nós temos ele que jogou apenas uma partida, o Bragantino. O Bragantino, cara, eu achei que o Bragantino ia ter um resultado melhor aqui. 38 partidas analisadas, 20 jogos como favorito, ele foi favorito em 20 partidas, ou seja, mais da metade, 53%. Dessas partidas em que o Bragantino foi favorito, ele venceu apenas 9. O que dá 45%, quase a metade também. A bad run de 2 e um resultado negativo de menos 295% da stake. E aqui nós temos a primeira inversão, a primeira inversão de resultados. Se nós olhássemos apenas as partidas do Bragantino em casa, dos 19 jogos, ele foi favorito em 13 dessas partidas, com uma odd média de 1,84 e teria ganho 8 dessas partidas. E o resultado que lá, olhando o Bragantino casa e fora, foi menos 295, olhando só em casa, foi positivo em 143%, teria ganho mais stake e mais um quebrado. Pelo primeiro momento a gente acha lucro aqui, hein? Foi no Bragantino enquanto favorito, jogando em casa. Depois a gente chega aqui na 17ª colocação, o Ceará. O Ceará, 114 jogos, 3 temporadas, 50 partidas como favorito, ou seja, 44%, odd média de 2,19. Teria uma bad run de Ceará, uma bad run pesada, bad run do Ceará, 5 jogos
e um resultado negativo de 270% da stake. 16º lugar, o Figueirense, uma temporada só na Série A, 12 jogos como favorito, bastante favorito para uma temporada só o Figueirense, 32%, odd média alta de 2,40, só que ele venceu apenas 4 desses jogos, aí complicou, né, Ceará? Ou seja, uma bad run de um jogo apenas, curtinha, e um resultado negativo de menos 215. E chegando no meio do nosso ranking aqui, a gente tem ele, é o rival do Grêmio, o Internacional, campeão brasileiro também. O Inter, 152 partidas, teve uma temporada que ele ficou fora, que estava na Série B, 104 jogos como favorito, 68% das partidas da Série A, o Inter é favorito, com uma odd média de 1,95 e ele ganha 53% desses jogos. Uma bad run forte do Inter também, uma bad run de 5 jogos e um resultado negativo de menos 198%. E aqui nós temos uma discrepância gigante quando olhamos para o Internacional somente jogando em Porto Alegre, quando olhamos para o Internacional Brasil todo. O Internacional jogando apenas em casa, a gente tem 76 jogos. Em 73 jogos, o Inter foi favorito, em apenas 3 ele não foi favorito. A odd média 1,81 e nós encontramos vitória em 63% desses jogos. E o resultado final, apostando, sempre que o Inter foi favorito em casa, é um resultado positivo de 894% da stake, ou seja, 8 stakes, quase 9 stakes tu faria no Inter jogando só em Porto Alegre. Enquanto o Inter favorito em todo o Brasil é um resultado negativo de quase 200%. 1000% de diferença aqui entre o Inter em casa e o Inter jogando no Brasil todo. Ou seja, temos aqui um time para se apostar enquanto favorito jogando em casa, muito forte, o Colorado de Porto Alegre. 14ª colocação, o Santa Cruz, uma temporada só, 14 jogos como favorito, 37% deles, 2,16, boa odd, mas apenas 43% de vitórias, uma bad run de um joguinho só do Santa Cruz e um resultado negativo de menos 176% da stake. Em 13º nós temos o Paraná, também uma temporada só, 38 jogos e apenas 8 partidas o Paraná foi favorito. É a segunda pior quantidade de favoritismo aqui, apenas 8 jogos, com odd média 2,40 e desses 8 ele ganhou 3. Bad run de 2 jogos para o Paraná e menos 73% da stake. Na sequência a gente tem ela, a Ponte Preta, é o time forte no interior do país, jogou apenas 2 temporadas, 76 jogos, 35 jogos como favorito, ou seja, 46%. É um time que tem um índice de favoritismo alto, odd média de 2,04 e venceu 18 desses jogos, ou seja, venceu um pouquinho mais, 51% dos jogos enquanto é favorito. Uma bad run de 2 e é quase um 0-0 a Ponte Preta, é menos 14% da stake. Então, chegando aqui no resultado mais próximo do 0-0 que a gente teve, é o Fortaleza. Também 2 temporadas, 26 jogos como favorito, 34% dos jogos do Fortaleza é favorito, ele ganha exatamente 13, a metade dos jogos quando é favorito ele vence, uma bad run de 2 e um resultado de menos 5%, é exatamente quase um 0-0, a odd média do Fortaleza 2,10, de bola, tivesse feito todos os favoritismos do Fortaleza, estaria no mesmo lugar. E agora nós chegamos aqui no top 10 da lista e exatamente no top 10 começam os 10 times que dariam lucro apostando enquanto eles foram favoritos. 20 times nos dariam prejuízo e 10 nos dariam lucro, exatamente. E o que abre o lucro, o top 10, é ele. Quem? O Flamengo. Flamengo jogou todas as edições, 190 jogos, 160 jogos como favorito. É o maior índice de favoritismo do Campeonato Brasileiro. 84% das partidas o Flamengo é favorito, uma odd média de 1,82 e ele venceu 96 dessas partidas. Ou seja, 60% das partidas enquanto favorito, o Flamengo sai vencedor. Bad run de 4 jogos e um rendimento positivo de 31% da stake, também muito próximo do 0-0. E aqui a gente também encontra uma grande divergência se a gente olhar somente o Flamengo
no Rio de Janeiro. O Flamengo no Rio de Janeiro são 95 jogos e 95 favoritismos nos últimos 5 anos. Toda vez que o Flamengo jogou no Rio de Janeiro pelo Campeonato Brasileiro, ele foi favorito. Exatamente. Todas as vezes. 100% dos jogos como favorito, uma odd média de 1,62. E ele venceu 64% desses jogos, o que dá 67% dos jogos vencedores. E o resultado positivo aumenta em 433%, ou seja, 4 stakes e um pouco. O Flamengo também é um time que deve ser olhado como favorito, muito mais quando joga em casa do que quando joga fora. E temos aqui junto quem? O América Mineiro. O América Mineiro, que é um time forte dentro de casa, e aqui numericamente ele representa isso. 2 temporadas jogadas, vai jogar de novo agora em 2021. 21 jogos como favorito, ele é pouco favorito, apenas 28% dos jogos, uma odd média alta de 2,24, ele vence 48% dos jogos quando é favorito. Nós teríamos uma bad run de 2 e um resultado positivo, também não é tão expressivo, de 173% da stake. Já faria uma stake quase 2 aqui no América Mineiro. E agora, engordando aqui um pouco o green, a gente tem o Bahia. O Bahia 152 jogos, apenas uma temporada fora, 69 jogos como favorito, ou seja, 45% dos seus jogos ele é favorito, odd média de 2,02 e ele vence 52% dos jogos quando ele é favorito. Uma bad run de 2 jogos e um resultado positivo de 254% da stake. E agora aqui a gente inverte, hein? O Bahia jogando só na Bahia, a gente passa para um head. De 76 jogos na Bahia, ele foi favorito em 62 deles. Alto, hein? Alto, 82% das partidas lá na Bahia, o Bahia é favorito. Ele nos retornaria uma odd média de 1,97 e ele nos retornaria um resultado negativo de 66% da stake. Ele vence apenas 52% dos jogos em casa quando é favorito, ou seja, saímos de um resultado positivo para um negativo aqui no Bahia, se olhado somente os jogos em casa. Em 7º lugar temos ele, o Palmeiras também, 190 jogos, jogou todas as edições, 155 jogos como favorito, é muito favorito o Palmeiras também, 82% dos seus jogos ele é favorito, uma odd média de 1,86 e ele vence 91 vezes, ou seja, 59% das vezes que o Palmeiras é favorito, ele sai vencedor, uma bad run pesada de 5 jogos, e um resultado positivo de 406% da stake, ou seja, superamos aí 4 stakes de lucro com o Palmeiras. E o Palmeiras em casa é um time, assim como o Flamengo, que sempre foi favorito. As 95 partidas do Palmeiras em casa, ele foi favorito nas 95 partidas, né? Odd média de 1,65, ele venceu 66 partidas, quase empatado, uma a menos que o Flamengo, e o resultado é irrelevante aqui, a mudança, ele passa a ter 476% de lucro, ou seja, não dá nenhuma stake a mais, mas ele é um pouco melhor só em casa do que observando todo o cenário brasileiro. E em 6º lugar, surpreendam-se, é ele, o Botafogo, exatamente, o Botafogo, jogou todas as edições, foi rebaixado agora, 2021 não vai jogar a Série A, ou seja, são 190 jogos, 68 partidas como favorito, apenas 36% dos jogos o Botafogo é favorito, com uma odd de 2,07, ele tem 35 vitórias, ou seja, 51% das partidas enquanto favorito, o Botafogo vence, uma bad run de 2 e um resultado positivo de 427%. Botafogo, hein? Tu que falava mal do Botafogo. E agora a gente tem uma discrepância se a gente olhar o Botafogo só em casa. Uma discrepância para baixo. 95 partidas. Ele foi favorito em 63 dessas partidas. Uma odd média de 2,04. E ele venceu 49% dessas partidas. O resultado positivo do Botafogo só no Rio de Janeiro é pior do que olhando no Brasil todo. Só no Rio de Janeiro, enquanto favorito, ele tem 113%, ainda é um resultado positivo, mas já menor do que olhando no Brasil todo. E chegando na 5ª colocação, abrindo nosso top 5, o time que sempre venceu. Todas as vezes que ele foi favorito, ele ganhou. Essa aqui ninguém sabia. Qual é o time que toda vez que foi favorito no Campeonato Brasileiro, ele venceu? Ele jogou apenas uma temporada como favorito, o CSA, exatamente, o CSA, ele foi favorito
3 partidas. 3 partidas ele foi favorito. Ele venceu as 3 partidas, ele não tem nenhuma bad run. A odd média dele é 2,55. Ele teria feito lá 466% sobre a stake. Aí tá o CSA. Então a próxima vez que tu vê um CSA sendo favorito no Campeonato Brasileiro, ali tu tem uma entrada. Se tu tomar o red, pô, foi a primeira vez que aconteceu. Tu não tinha como, né? Ninguém tem uma bola mágica. Mas CSA favorito na Série A do Campeonato Brasileiro nos últimos 5 anos, embora ele tenha jogado apenas uma temporada, é 100% de green. Achamos um green garantido. Todo green é garantido até o próximo red. Então, esperar o CSA aí jogar uma próxima partida pela Série A pra gente observar ele de perto. Top 4, o Corinthians. O Corinthians é forte. Os números também representam isso. O Corinthians jogou todas, 190 partidas, foi favorito em 107. Eu pensei que o favoritismo do Corinthians é maior. Ele é favorito em apenas não, mas ele é favorito em 56% das suas partidas. Mod média de 1,96 e ele venceu 60 dessas partidas. Ou seja, 56% das partidas. Quando o Corinthians é favorito, ele sai vencedor. Uma bad run de 3 e um resultado positivo de 474% da stake. E agora aqui vem uma distorção gigante. O Corinthians fez 474%, olhando o favoritismo dele sempre que ele jogou no Brasil. E se a gente for olhar o Corinthians somente jogando em casa, a gente sai de 474 positivo para um saldo negativo de 449, a gente tem quase 1000% de diferença. Ele jogou 95 partidas, ele foi favorito em 81 delas, ou seja, 85% das partidas em casa, o Corinthians é favorito. Ele tem uma média de odd de 1,83 e ele venceu 56% dessas partidas, ou seja, apostar no Corinthians enquanto favorito dentro de casa não é um bom negócio, mas agora apostar quando o Corinthians é favorito fora de casa, os números estão aí. E chegando no top 3 aqui no ranking, no pódio, a gente começa com ele. Aqui quem é do trade há mais tempo sabe. O Goiás, em Goiás, é um osso duro de se roer. 2 temporadas, 76 jogos, 14 partidas como favorito, ou seja, apenas 18% dos jogos do Goiás é favorito. Odd alta de 2,20 e ele venceu 10 dessas partidas. Ele venceu 71% das partidas enquanto foi favorito, ou seja, só está abaixo do CSA, que venceu todas. Teríamos uma bad run de apenas uma e um resultado positivo de 670%. Todas as partidas foram lá em Goiás que ele foi favorito. Então temos aí um outro cenário de favoritismo interessante, o Goiás jogando em Goiás. E em segundo lugar, nós temos ele, o time do Pelé, o Santos. O Santos, 190 jogos, 104 jogos como favorito, 55% das vezes o Santos é favorito, com uma odd média de 1,90 e ele venceu 63 partidas, ou seja, 61% dos jogos quando ele é favorito, ele vence, uma bad run de 3 e o Santos nos retornaria 1074%. Passamos de 10 stakes de lucro no Santos. O Santos, se a gente olhar só na Vila Belmiro, ele também tem um resultado um pouco pior. Ele nos retornaria 678%. Mesmo assim, um resultado muito bom, muito positivo. Ele tem uma odd média na Vila de 1,79. Ele foi favorito 83 jogos, ou seja, 87% das partidas na Vila. O Santos é favorito e ele vence 63% desses jogos. E agora, chegando no campeão aqui do nosso ranking, o time que mais retornaria grana se o cara botasse nele como favorito é o Atlético Paranaense, o Furacão, 190 jogos aí, sempre esteve nas últimas 5 competições. Ele foi favorito em 91 partidas, menos de 50%, 48 das partidas do Furacão ele é favorito, com uma odd média de 2,01 e ele vence 62% dessas partidas, 56 vitórias, uma bad run de 2 jogos, ele nos retornaria 1.385% sobre a stake. Boa, Furacão, hein? E se nós olhar o Furacão só em casa,
em 95 jogos, 80 deles ele foi favorito, ou seja, 84% dos jogos em casa o Furacão é favorito, uma odd média de 1,97, e ele venceu 52 partidas. Ou seja, 65% delas, enquanto favorito em casa, ele sai vencedor, o que nos retornaria aqui o melhor resultado do nosso estudo, 1.596% sobre a stake, ou seja, mais de 15 stakes. Então, se tu tá procurando um time para apostar dentro de casa quando ele é favorito, esse time é o Furacão. Isso não é uma opinião, isso são dados, odds extraídas lá da nossa amiga Betfair. Então tá aí o estudo dos últimos 5 anos do Campeonato Brasileiro. Espero que tenha gostado do vídeo. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um dislike, comenta aí embaixo o que tu achou do teu time. O que tu achou do teu time? Eu tenho certeza que teve muita gente que se decepcionou. Eu fiquei também um pouquinho decepcionado com o meu Grêmio, mas é assim que as coisas são. Apenas fatos. Forte abraço para vocês, até a próxima. Fui!